Jornalista Beto Almeida chega agora com notícias sobre uma medida provisória que no campo da economia, nesse cenário de coronavírus, mexe com os trabalhadores domésticos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O governo já tem tudo pronto em relação ao texto da nova medida provisória que promete sair ajudando empresas e trabalhadores para a preservação de empregos durante essa crise da pandemia do coronavírus. E essa nova decisão do governo, essa nova MP, que deverá aí ser ou aprovada por meio de decisão de um Congresso Nacional, de um projeto de lei, ou o próprio governo baixando o decreto, só isso que falta decidir, está incluindo agora os trabalhadores domésticos com carteira assinada. E o que é que quer o governo? O governo está garantindo o seguinte: esses trabalhadores domésticos vão receber o seguro-desemprego caso venham a ter os seus contratos suspensos ou mesmo a redução de jornada e também de salários durante essa crise do coronavírus. A notícia é boa, ela é alvissareira, porque inclusive inclui agora uma categoria que até então estava de fora. É dentro daquela linha que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte, que ninguém ia ficar para trás, ou seja, ninguém iria ser prejudicado, por exemplo, nessa crise caso tivesse o seu emprego ameaçado. E nessa inclusão dos domésticos, agora nessa medida provisória que o governo está para divulgar agora nas próximas horas, isso foi inclusive um pedido do ministro da Economia, o Paulo Guedes. No caso aí do doméstico que vem a ter, por exemplo, a suspensão do seu contrato de trabalho, a ideia do governo é pagar a parcela integral do seguro-desemprego, que hoje varia de R$ 1.045 a R$ 1.813. Já quem vai ter a redução de jornada, por exemplo, o governo vai aplicar o mesmo percentual na redução sobre o seguro, enquanto a empresa, por exemplo, arca com o restante do salário. No frigir dos ovos, a ideia é que na soma dessas duas partes aí, caso haja, por exemplo, a suspensão ou até mesmo a redução da jornada, tanto a suspensão do emprego como a redução da jornada, e o doméstico passa a ter direito então ao seguro-desemprego, a ideia é que somando as duas partes, nenhum trabalhador receba menos que o salário mínimo, e isso valendo aí pelos próximos 3 meses. Claro que isso requer um bom investimento em dinheiro, e o governo está dizendo que vai destinar pelo menos algo em torno de 51 bilhões e 200 milhões de reais no pagamento de seguro-desemprego, seja integral ou parcial, a esses trabalhadores que forem afetados pela crise provocada pela pandemia. Lógico, isso é o impacto bruto da medida. O efeito líquido nas contas, ele deverá ser um pouquinho menor, porque parte desses trabalhadores, inclusive, poderia até ser demitida sem as medidas do governo. E isso acabaria, logicamente, ele tendo que acessar do mesmo modo o seguro-desemprego. Mas é uma notícia boa porque finalmente o governo está voltando a discutir esse assunto da medida provisória para exatamente incluir e beneficiar trabalhadores que possam vir a ser atingidos por essa crise, incluindo agora aí os empregados domésticos.